Olá pessoal, passando aqui para mais uma conversa com vocês. Um vídeo aqui, eu peço já desde então que ouçam com atenção e se gostarem compartilhem e curtam, né? Deixando claro também que eu não peço esse compartilhamento e não peço essas curtidas porque por interesse monetário, interesse financeiro nenhum, tá? O que eu desejo mesmo é estar passando a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor, que é um Evangelho simples, tranquilo, para a gente conversar, desde que a gente conheça Ele e desde que a gente também viva Ele, né? Então a gente pode estar falando sobre Ele. E a gente fala isso também porque, assim, à medida de que as pessoas vão ouvindo, as pessoas vão tendo vontade, desejo, né, de também ler a palavra de Deus, também entender os evangelhos de Jesus Cristo. Existe alguma dificuldade de entendimento, sim, às vezes no Velho Testamento, de entendimento das histórias bíblicas e tal, de um estudo teológico para isso, né? Mas eu não tenho como interesse nenhum, intenção em estar ensinando a Bíblia para vocês. O tempo é curto, Jesus está voltando. O que eu quero que vocês entendam é que precisa a leitura dos evangelhos, principalmente a busca, a pedir para o Espírito Santo estar falando com vocês através do Evangelho de Jesus Cristo, para vocês se converterem, assim como eu e outras pessoas se converteram um dia. E embora não alcançamos a perfeição, estamos lutando para viver esse Evangelho, porque a perfeição, a gente vai lutando por ela, a santidade a gente vai lutando por ela, para que um dia a gente chegue na presença de Deus com elas, com essas duas virtudes. Mas enquanto a gente não chegou lá, a gente vai tentando dar oportunidade a outras pessoas que muitas vezes não têm ânimo, não têm tempo, não gostam de ler. Então aqui tô dizendo, e nem vou falar, nem vou citar os versículos, porque hoje em dia, se você quiser, você tem a Bíblia online, offline, você pode entrar no próprio Google lá, coloca o que você quer saber lá, e o Google vai puxar da Bíblia, vai puxar lá das histórias, vai puxar lá de todos os ensinamentos bíblicos que já foram colocados ali. Então assim, hoje não é segredo. Mas para você que não tem essa vontade, talvez ainda, esse ânimo de buscar esse conhecimento e não consegue entender, talvez você também ainda não saiba orar para o Espírito Santo te orientar e te mostrar o que Deus está querendo falar com você, é por isso que eu tô aqui, tá? É só por isso. Eu não tenho mais pretensão alguma em fazer, em nem criar fama, nem ter nome conhecido no mundo inteiro. Ai, meu Deus, não, nada disso, sabe? Eu, pela graça de Deus, eu pedi a Deus quando eu me aposentasse, eu queria fazer a obra do Senhor, voluntariamente. É isso que eu estou tentando fazer. Então, vamos lá. Hoje a gente vai conversar rapidão, para não te cansar, porque hoje em dia as pessoas são imediatistas, né? Quer que termine rápido. Então vamos lá, eu vou falar para vocês hoje, vocês que eu digo, você que crê em Deus, você que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, mas que não consegue obedecer a palavra dele, que não consegue entender a palavra dele, e também para você que fala que Deus não existe. Talvez ele não exista para você porque você não dá lugar para ele entrar no teu coração. Tudo bem, ele não existe para você. Mas se você quiser ouvir, não é ruim, a palavra é boa. Tá bom? Você que acha que, não, Deus existe, mas ele não tá nem aí para nós, para esse mundo, porque senão não existiria tanta coisa ruim, né? Crianças sofrendo e pessoas na miséria e países se matando, pessoas se matando, pai contra filho, filho contra pai. Pois é, mas a culpa não é de Deus, a culpa é do ser humano, a culpa é do homem que não quer Deus dentro dele, que não quer a comunhão com ele. Então o homem procura o contrário, porque se você não tem Deus, não adianta você falar que você é neutro. Você não é neutro.
Ninguém é neutro aqui nessa terra. Ou você tem Deus, ou você tem o inimigo de Deus. Embora ele não se apresente a você. Mas ele está aí. Ele está aí dentro de você. Ele está aí fazendo você consumir aquilo que não precisa. Ele está aí fazendo você ter uma vaidade exagerada daquilo que você não é, querer ser. Ele está aí para fazer tudo, para você achar que aqui nessa terra é que você vai viver apenas e depois acabou, tá? Então ele está aí com você. Ou Deus está, ou o Espírito de Deus está, ou o Espírito dos demônios está, ok? Queira você ou não, não estou falando isso para te maltratar, nem para te ofender, mas é verdade. Embora muita gente diz que não acredita em Deus, por quê? Porque ele tem medo que Deus cobre dele para ele parar de pecar, para parar de fazer a coisa errada. Né? É mais fácil falar que não acredita em Deus. E para isso, gente, eu quero dizer a vocês que tem muita gente, queira vocês saber ou não, existem muitas pessoas que gastam uma fortuna anual para poder pagar mensalmente uma pessoa, um terapeuta que fale aquilo que ele quer ouvir, entendeu? Um terapeuta que diz para ele assim, não, você não tem culpa de nada, você é uma vítima. Ah, você toma remédio controlado, você não dorme sem medicamento, você tem depressão, você tem síndrome de pânico, você tem isso, você tem aquilo, a culpa são dos seus pais. Ou então a culpa é da sua religião, da religião dos seus pais, traumatizaram você, entendeu? Por quê? Você quer que realmente alguém diga isso para você? Não, pode continuar sua vida de pecado. Não, pode continuar fazendo isso, você tá certo. Né? Então, não, imagina, Deus não existe. E se ele existir, ele é amor. Não vai cobrar isso de você, ele é amor. Ele te entende. Não é assim? Então tem gente pagando muito caro. Né? Às vezes daria até para pagar um carro, daria para pagar uma casa, um apartamento para morar. Mas está lá. Outros estão pegando esse dinheiro, ao invés de pagar o terapeuta, eles estão lá pagando a bebida, o vício, qualquer tipo de droga, porque a bebida é droga, é lícita, mas é droga. É lícita aqui para a terra, para o homem, mas é droga. A bebida, o cigarro, a droga ilícita, tudo. A pessoa gasta muito dinheiro com isso. Sabe para quê? Para tentar apagar a sua própria culpa, a sua consciência, afogar a sua consciência. Porque ninguém quer mais, né? Ficar pensando se ele tá certo ou se ele tá errado. Aí vem aquelas pessoas, né, maravilhosas que dizem para você, você tem que ser feliz. Se você não tá feliz com o seu cônjuge, troca, muda. Você tem que procurar felicidade. Leda engano. A felicidade está em você ter paz com Jesus Cristo. A felicidade está em você ter amor ao próximo. Amor verdadeiro, não aquele amor da troca, entendeu? Da troca entre si e o outro. Não. A felicidade está em você ver uma criança feliz, sorrir. A felicidade está em você ver um mundo melhor. A felicidade não está em você conseguir as coisas só para você, para o seu umbigo, para o seu próprio prazer. Se estivesse nisso, com certeza ninguém estaria lá no terapeuta, no psiquiatra. Ninguém. Então aí você fala, não, é porque não existe Deus. Tá bom. Por que não existe Deus? Porque eu não vejo Deus. Bom, então não existe o vento. Você vê o vento? Não, então não existe o vento. Então não existe doenças como a fibromialgia. Existe alguém com exame que possa me mostrar que foi comprovado, diagnosticado através de exame essa doença? Mas ele sente. Não, mas não existe. O que você não vê, não existe, é isso? Então tá bom, então não existe. Então não existe doenças psicossomáticas. Então não existe doenças psiquiátricas. Não existe. Porque tem doença psiquiátrica que não se
se vê, que não se diagnostica através de ver o exame ali. Tá ali comprovado que ele tem isso. Não, é só pelo comportamento. Eu não tô falando isso, eu não sou psiquiatra, não. Eu tô falando porque eu estudo também, além de estudar a palavra de Deus, eu procuro ler os trabalhos científicos, as notícias científicas. Então não existe. E se não existe doenças psiquiátricas, o que é que faz as pessoas surtarem? Demônios? Não, mas não existe demônios. Expliquem. Aqueles ateus de plantão, se quiserem comentar com argumentos, me expliquem. Não existe. O que você não vê, não existe. Você não vê, mas você sente. Se você não sente ou deixou de sentir, é porque você abandonou Deus. Deus não abandona ninguém, sim, Ele é amor. Mas Deus não está preocupado se você acredita nele ou não. Gente, imagina. Você acha que Deus perde o sono? Você acha que Deus dorme? Ou Deus deixa de dormir? Ou Deus... Não, Ele continua sendo Deus. E tem mais uma, você acreditando ou não, um dia você vai chegar diante dele, vai ter que dobrar o seu joelho diante dele. Só que para sua salvação não vai adiantar mais nada. Então, estamos esclarecidos, né? Agora eu quero falar sobre o pior pecado. Todo pecado é pecado. Todo pecado é desobediência a Deus. Mas se tem um pecado difícil, da pessoa que comete ele voltar-se a Deus, é o pecado da soberba. A soberba é a mesma coisa da arrogância. A soberba foi que derrubou lá do céu Lúcifer, que era um anjo de luz. E por isso a Bíblia diz, se Deus não perdoou o homem, se Deus não perdoou, os anjos que pecaram, que foi Lúcifer e os seus amigos, né? Anjos malignos, que se tornaram malignos, né? Aqueles que fazem motim, como tem nas empresas, em todo lugar, aquelas pessoas fazem motim, né? Contra o chefe, ou às vezes contra a família, contra o pai, contra a mãe, fazem motim entre si. Então assim fizeram no céu. E Deus não perdoou esses anjos, não. Eles foram lançados de lá. Eles foram expulsos. E esse pecado também tirou do paraíso Adão e Eva. Foi a soberba de querer ser melhor que Deus, querer ser igual a Deus, ou mais que Deus, conhecer o que Deus conhece, sabe? A vaidade de querer ser. Isso, o orgulho, às vezes as pessoas falam assim para você, não, isso é arrogância sua, você querer me ensinar, achar que você sabe as coisas, não, isso não é arrogância. Se você quer ensinar aquilo que você aprendeu, ensine. Ensine com amor, ensine com dedicação, ensine com provas de que o que você está falando é certo, é correto. Ensine, isso não é arrogância, isso não é querer saber mais que o outro. Porque talvez você saiba mesmo um pouco mais daquele assunto. E talvez o outro que não sabe daquele assunto, mas sabe um outro assunto que também pode saber mais que você. E nem por isso ele é arrogante, nem por isso ele é soberbo, ok? Só que a soberba é diferente. A soberba é aquela que toma conta do ser humano, que ninguém mais pode saber, pode conhecer, pode ensinar aquilo que ele acha que só ele é o dono da verdade. E a soberba também é aquele que acha que ele só tem que ficar, vamos dizer, por cima, né? Tipo, eu não me abaixo. Já ouviram isso? Eu não me rebaixo. Eu não fico calado. Eu não sei. Tudo bem. Se você tem argumento, argumente sim. Defenda seus direitos. Mas se você não tem, não seja orgulhoso, não seja arrogante e não seja soberbo. Porque o inimigo, ele começou assim, a queda dele foi assim, a queda de Adão e Eva foi assim, e a queda de muitos e muitos cristãos
que se diziam cristãos também caíram, foi assim, entendeu? E a queda de muitos líderes hoje, muitos líderes cristãos também, que já caíram, que voltaram para a lama, que voltaram para as drogas, que voltaram para o pecado, é porque quiseram saber mais até do que Deus, quiseram estar acima de Deus, quiseram honras para Ele, e a honra é só para Deus, quiseram adoração, quiseram louvor, quiseram tanta coisa que só para Deus devemos dar, ok? Então, se você quer aprender um pouquinho mais, para não ser soberbo nem arrogante, se coloque na presença de Deus, coloque o joelho no chão, peça para Ele, ore, peça para Ele tirar arrogante e colocar humildade, para que você possa ler a palavra de Deus, porque também sem ler você não vai conhecer, tá? Não adianta. Eu tenho uma Bíblia lá em casa, ótimo, mas daí? A Bíblia por si só, ela não fala com você, ela não te converte. A Bíblia diz que nós temos que ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou ler, né? Ouvir ou ler. Agora, se você coloca ela no armário, na estante, você pode ter 10 Bíblias que não vai resolver seu problema. E se você também fica pedindo oração para um, para outro, se você crê em Deus e tal, e pede oração, mas você não tira tempo para dobrar o seu joelho, você está nas redes sociais. Você não tira uma hora para você ir para o seu cantinho de oração e esperar Deus falar com você. Não só você falar com Deus, esperar Deus falar com você. Às vezes eu peço para Deus, Deus fala comigo em sonhos, fala comigo em visões. E Ele me responde, não é porque eu sou boa, não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque eu me esforço. Mas eu aprendi isso um dia. Eu não sou esforçada por si só, por si mesma, por mim mesma. Eu tive quem me ensinasse, eu tive mestres, eu tive líderes espirituais, líderes realmente, verdadeiramente espirituais na minha trajetória cristã. Eu sou improvável, não deveria nem estar aqui até hoje na presença de Deus. Mas eu me esforcei e quis aprender daqueles que tinham mais experiência que eu com Deus e que sabiam um pouco mais que eu diante de Deus. E não pense, não, eu não vou divulgar esse vídeo, porque esse vídeo é muito simples, ela fala muito simples, aqui não tem hermenêutica, papapá, né? Não tem nada disso. Eu não vou, porque os meus seguidores, eu não vou mandar para os meus amigos, porque eles são teólogos, eles são pessoas que conhecem a palavra. Gente, para que conhecer mais a verdade do que Lúcifer? Para que conhecer mais a Deus do que ele? E para que conhecer mais a palavra do que muitos líderes de todas as religiões cristãs que eu conheço e que acabam voltando para a lama com todo o seu conhecimento? Porque o importante não é só ter conhecimento, é ter sabedoria e humildade para levar a palavra. A Bíblia diz que a palavra tem que ser levada, seja como ela for. Não interessa, ela tem que ser levada. E se você acha que a sua pregação é melhor que a outra, porque você estudou teologia, é doutor, é mestre em teologia, esqueça tudo. Esqueça tudo, você não vai ganhar ninguém para Jesus. Porque você já está agindo com arrogância, você já está agindo com soberba. E isso não vai ter frutos, não vai gerar frutos. Então, aquele que puder e quiser e achar que é possível passar para frente, passe. Alguém pode estar precisando dessa palavra. Por hoje é só. Fico aqui agradecendo a Deus por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando com vocês através desse vídeo. E também agradecendo a Deus por muitas pessoas que têm dito, olha, tal vídeo falou comigo, tal palavra falou comigo. Eu fico feliz, mas eu não fico me sentindo que foi de mim, porque não foi. Às vezes eu até esqueço que eu vou falar,
às vezes até eu me perco na palavra. Mas eu tô aqui, eu tô insistindo com você. Porque no dia que Jesus voltar, eu não vou ter essa culpa. Faça isso também, faça com seus filhos enquanto eles estão dentro da tua casa. Tenha autoridade de Deus para enquanto eles estiverem ali dependendo de você, você levar sim a casa de Deus, você fazer sim o culto doméstico. E não dizer assim, ai, eu vou traumatizar meus filhos. Não vai não. Se quando eles crescerem, eles se desviarem, você vai chegar diante da presença de Deus com as suas mãos limpas, tá? Não apoie o pecado. Eu já vi tanta gente, que tristeza dizer, não, eu tô apoiando porque eu quero que eles estejam dentro da minha casa, eu quero que eles estejam comigo, eu quero que eles me ajudem, eu preciso deles, eu não quero perdê-los. Coitado de você, meu irmão, minha irmã. Se você conhecendo a verdade, você se torna cúmplice. Não é que você não vai amar teu filho ou tua filha. Você vai amar até mais, porque você vai estar dia e noite na presença de Deus por eles. Mas, se você se tornar cúmplice, apoiar, ajudar que eles continuem achando que estão corretos, você também vai dar conta diante do Pai, diante de Deus, porque Deus é amor, mas Ele é justo juiz, Ele é. Jesus ainda não voltou, por isso ainda há tempo. Se arrependa também, irmão, irmã. Dê muito amor aos seus filhos, aos seus parentes, aos seus irmãos, irmãs, pai, mãe, todos que vocês tiverem. Mas deixem todos por amor a Jesus, como ele diz, aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmãos por amor de mim não será digno de mim. Isso não é deixar no sentido de você não falar mais com eles, não querer estar junto com eles, não querer amá-los mais, não é isso. Deixa o caminho que eles escolherem depois que já saíram da tua casa, que já foram adultos. Só que deixem só depois disso, ok? Enquanto você estiver ali com essas crianças dentro da tua casa, tenha autoridade de Deus. Tenha. A Bíblia diz, sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ser cada dia pessoas melhores e prontas para o arrebatamento.